Oi, gente, eu sou a Júlia e continuando minha missão aqui como embaixadora do programa SUSE, nesse vídeo eu vou falar sobre um dos principais objetivos do programa, que é desenvolver um projeto de ação comunitária pensando na nossa comunidade. Eu também vou falar sobre outras atividades que a gente realizou lá, que ajudaram também a gente a desenvolver esse projeto. E para isso eu chamei a Ruth, que é uma das participantes brasileiras, para falar um pouco de como foi para ela desenvolver o projeto lá e colocar em prática agora. Uma das coisas principais que a gente realiza lá são os workshops. Eles começam a partir da primeira semana e vão se seguindo ao longo das outras semanas. A gente fez 2 workshops, um com a Nancy e o outro com a Era, que é a diretora-geral da FIOTS, né, que é a organização que implementa o programa de intercâmbio lá. E o da Nancy era mais pra guiar a gente no sentido de ajudar a gente a criar os nossos projetos, a desenvolver os nossos projetos, e o da Era era mais pra gente desenvolver nossas habilidades de liderança. E a Ruth vai contar um pouco de como foi a experiência dela desenvolvendo o projeto dela. Ela vai contar um pouco sobre o que era o projeto dela. Nesse primeiro momento, cada um tinha que fazer individualmente, então cada um de nós, de todos os participantes, tiveram que desenvolver um projeto. Então, nesse primeiro momento, cada uma desenvolveu o seu e depois a gente resolveu se juntar para colocar um projeto em prática. Eu lembro que eu fiquei muito perdida logo nos primeiros dias, assim, que a gente tava no dormitório. E aí, o prédio que a gente ficava era uma Matrona, que tinha algumas aulas, que era logo do ladinho do dormitório lá na Universidade de Washington. A gente foi andando e tal, e chegou lá eles falando sobre essa questão da gente desenvolver a ideia de um projeto comunitário no tempo que estava lá. E realmente, a Nancy auxiliou muito, a Nancy era falando de aspectos diferentes de como ser um líder e como palestrar por um lado e como ser um líder e desenvolver suas ideias por outro. E isso foi muito marcante, que eu também fiquei sem chão, assim, sabe? Chega lá, nossa, um projeto comunitário, como é que eu vou fazer isso? E elas vão te dando, assim, toda uma bagagem, te mostrando o caminho, te deixando até mais tranquilo. Eu acho que a primeira aula com a Nancy, ela tem todo um material que ela deixou disponível pra gente depois. A gente foi se focando no desenvolver essas ações num sentido mais micro, sabe? E depois ela foi ampliando, assim, porque a gente, quando pensa logo de primeira sobre isso, sempre pensa em coisas grandes, né? Em projetos revolucionários e pensa, nossa, eu sou um Zé Ninguém, não consigo fazer isso. E foi bem relaxante ouvir da boca dela o que ela esperava da gente e ver que a gente teve todas as ferramentas para fazer. E nesse tempo a gente desenvolveu, eu desenvolvi um projeto, a Júlia desenvolveu outro, mas eu sempre ficava, nossa, que ideia boa da Júlia, né? No final a gente se juntou na hora de pôr em prática e a gente acabou fazendo o projeto da Júlia. Eu vou falar da minha, que não foi assim, eu acho que não é uma ideia ruim, mas eu acho que a ideia que eu tive não impacta. Quer dizer, pode impactar a vida das pessoas, mas não sei. É porque jornalistas, quando escutam a palavra contar história, já ficam assim, quero contar história. Nós duas estudamos jornalismo, eu na UFBA, ela na Universidade Federal do Pará. Então, resumindo, eu tive a ideia de falar sobre a importância do trabalho voluntário para as pessoas, porque eu via que os outros jovens da minha idade, e até no ensino médio, a gente não tem essa cultura no Brasil, né, de fazer trabalho comunitário, e isso pode ser a diferença entre você conseguir ou não uma bolsa de estudo, entre você conseguir ou não uma vaga muito legal de emprego, porque fazer trabalho voluntário mostra um espírito de liderança, mostra que você é focado em ajudar a sua comunidade, mostra que você consegue desenvolver habilidades fora do mercado de trabalho de forma que traga benefícios para outras pessoas, né? E eu sempre gostei da ideia de fazer trabalho voluntário, eu acabei fazendo trabalho voluntário para a Unicef, num projeto chamado Tamo Junto, Unicef, que surgiu durante a pandemia, e foi um trabalho voluntário online, que me ajudou muito, assim, sabe, a me desenvolver. Então, a primeira ideia é, de ação de projeto comunitário que eu tive foi sobre isso, sobre contar para os jovens que ainda estão no ensino médio como o trabalho voluntário pode ajudar eles a se desenvolverem como pessoas e como profissionais, né? E eu tive essa ideia e fiquei trabalhando todo o tempo em cima dessa ideia, pensando, nossa, quem seria o público que eu atenderia, como eu desenvolveria essa ideia, como isso poderia impactar na vida dos jovens. Eu tinha pensado em jovens no ensino médio, ali entre 15 e 18 anos, que ainda têm tempo livre, né? Que podem desenvolver essas outras habilidades. E aí eu fiquei pensando nessa questão do trabalho voluntário. Mas aí um dia, né, eu notei que Júlia estava lá fazendo o projeto dela, que era focada em ajudar
a juventude, estudantes de escola pública, a desenvolver a sua voz, se expressarem. Aí eu fiquei tipo, nossa, contar história, né? E me apaixonei no projeto de Júlia. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram. Eu vou deixar o link do perfil do Ouça Minha Voz aqui embaixo. E se vocês tiverem também outras dúvidas, podem mandar pra gente que a gente responde. Bom, agora a Ruth ela vai falar um pouco sobre como foi colocar em prática, né, todas as dicas e todos os ensinamentos que a gente teve durante o workshop de liderança no projeto realmente. Além de criar toda a ideia, tem um projeto que você define, né? Tem um escopo que você tem que entregar para eles quando você está fazendo o projeto, tipo um dever de casa. Mas era bem divertido. A gente também tem que fazer um post chamando, sabe, uma arte, contando para as pessoas o que era e chamando para a reunião que a gente teve por último, que foram os nossos hosts lá e foram outras pessoas, foram os nossos embaixadores, as pessoas que ajudaram a gente a se integrar, que também eram estudantes, foram os nossos hosts que tinham levado a gente para conhecer um pouco mais de como era viver na cidade propriamente, né, que a gente foi na casa deles. Foram várias pessoas, assim, sabe? A gente chegou lá, tinha os nossos posts, a gente contava para eles a nossa ideia, foi a nossa graduação. Então, quando a gente volta para os nossos países, a gente tem a oportunidade de colocar esses projetos em práticas com o financiamento que a gente recebe lá do pessoal do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E aí a gente pode se inscrever. Tem duas oportunidades que a gente tem logo que a gente volta, que é a do Mini Grant para colocar o projeto em prática e a do embaixador, que é o que a gente está fazendo agora para falar mais sobre o programa. E aí a do Mini Grant a gente pode se inscrever em grupo ou individual. Nosso caso, a gente resolveu se inscrever em dupla, né? Eu e a Ruth. Já era um plano nosso desde quando a gente tava lá em Seattle. A gente queria colocar o projeto em prática juntas. Ela lá em Salvador e eu aqui em Belém. Então a gente se inscreveu, conseguimos o financiamento e ela já conseguiu colocar em prática os workshops lá em Salvador e ela vai contar um pouco de como tá sendo essa experiência, né? Então, gente, quando a gente voltou pro Brasil, a gente resolveu aplicar pro programa de Mini Grant, que é tipo um financiamento que eles fazem, assim, em quantidade pequena de dinheiro para você conseguir fazer o seu projeto. E aí a gente botou Ouça Minha Voz em prática, a gente tá botando, né? Ela em Belém, eu em Salvador. A minha parte aqui em Salvador quase já terminou inteira. A gente fez 4 workshops falando sobre a importância do storytelling na primeira, sobre como utilizar a fotografia usando celulares e tal para contar histórias. A terceira workshop foi podcasts baseados em como você pode fazer um podcast só com seu celular e tal. Foram com alunos do colégio estadual aqui perto da minha casa, onde eu estudei. Então foi fantástico, eu tive muito apoio do diretor. O quarto dia foi um workshop sobre audiovisual, com essa pessoa que trabalha numa filial da Globo aqui e sempre foi voltada para fazer isso, sabe? Fazer cursos universitários e tal. E aí ela contou um pouco de como que ela faz um curta só com celular, de como ela faz o roteiro, de como é possível que eles façam um storytelling, se encaixe nesse baixo orçamento, sabe? Para eles se expressarem. E a gente também teve um workshop basiquinho sobre como usar as redes sociais para você divulgar o seu projeto, sabe, de uma forma mais profissional e tal, com um amigo meu que também teve bastante experiência em ser social media, foi social media de políticos, etc. E foi muito legal ver que, é porque a gente tá nas férias, né, agora estamos em janeiro, mas foi muito bom ver que as pessoas que foram, os alunos que foram todos os dias, estavam focados em aprender, sabe? E aí depois me mandaram fotografias, nossa, esse aqui vai ser o meu ensaio. A gente tá fazendo um site que a gente vai botar esses ensaios aqui de Salvador, e os ensaios que vão ter de Belém também. E assim, é cansativo, mas também é gratificante. A gente ainda vai ter mais um dia do workshop que eu vou ajudar eles pessoalmente com os projetos que eles estão fazendo. E a gente vai ter uma exibição lá no auditório da Faculdade de Comunicação da UFBA, que eles vão ir na faculdade lá pela primeira vez, a maioria, sim, porque eu moro na periferia, bem longe da universidade, é mais de uma hora de metrô, tipo 1 hora e meia para chegar lá. E também, eu mesma só fui na universidade quando eu passei, para me matricular. Não, acho que eu fui uma vez antes disso, para ver como era. Assim, os workshops da Era eram voltados para liderança, palestra, posicionamento, sabe? Inclusive, um dos dias que eu acho que mais me ajudaram é porque a gente tinha que fazer duplas e tinha que sair da sala que a gente estava e treinar com a nossa dupla. E a nossa dupla perguntava algumas coisas que já estavam
pré-concebidas no papel lá que a gente recebeu e coisas que eram da cabeça dessa dupla também. E eu peguei uma dupla que era muito também metódica. Nossa, eu tenho muita sorte pra gente metódica na minha vida. E a minha dupla me apertava a minha mente assim um pouquinho, né? Como a gente diz aqui. Fazia umas perguntas e você ficava tipo, meu Deus, como eu respondo isso? Mas foi bom, me ajudou. E eu fiquei, inclusive, muito surpresa, porque aqui as pessoas que fizeram parte do projeto não foram muitos alunos, até porque é férias, né? Janeiro. Boa parte que tinha deixado o contato comigo a primeira vez que eu fui na escola, no começo de dezembro, não conseguiu porque estava viajando. Mas os que foram, eles eram tão tranquilos, ele fala, tipo, meu Deus, eu tive um pesadelo, pensando que eles iam me perguntar alguma coisa que eu nem ia saber responder, mas eles são tão tranquilos. Mas se preparar sempre ajuda você a se sentir mais tranquilo e ter um posicionamento mais confiante, né, para falar, que isso ajuda muito a passar a mensagem. Quando você fala de forma hesitante, parece que as pessoas se sentem como um tubarão na água. Tum, 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 começa a te caçar. Então, o workshop da Era foi muito bom, me ajudou muito. Além dessas atividades, a gente também teve as site visits, que eram visitas que a gente fazia para conhecer projetos de ação comunitários que aconteciam lá em Seattle e em outras cidades também, lá do estado de Washington, que a gente chegou a conhecer. A gente também chegou aí nas cidades de Roslyn, Yakima, Vancouver, que não é a do Canadá, é a do estado de Washington, e em Portland, no Oregon. E foi muito importante essas site visits nessas organizações, nessas fundações, porque ajudou a gente e inspirou a gente a fazer os nossos projetos e colocar em prática depois. A gente pôde visitar vários projetos com temáticas completamente diferentes e acho que todo mundo, cada um de nós, pôde se inspirar de alguma forma, porque cada um fez um projeto voltado para uma temática diferente, com um objetivo diferente, para públicos diferentes. Então a gente conseguiu se inspirar nesses projetos para poder fazer os nossos. E além disso, também teve o trabalho voluntário, que também foi muito importante pra gente. A experiência no trabalho voluntário para mim foi muito marcante e importante para entender assim como as pessoas qual a importância do trabalho voluntário nessas organizações, principalmente para as pessoas que são impactadas por esses trabalhos que eles são realizados, da forma como eles são realizados. E é isso. Se tiver alguma dúvida, pergunta, pode deixar aqui nos comentários ou podem mandar nas nossas redes sociais. Acompanhe a Ruth também, que ela tá postando vários conteúdos no canal dela e nas redes sociais dela sobre a experiência dela lá no SUSE também. Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá pra ela. E curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal pra acompanhar os outros vídeos também. E obrigada por assistir.